Vai em frente, né, dona Lídia? Se todo mundo for embora, a senhora fica aqui comigo, né? É isso aí. Mas uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É um assunto, quando se fala do Espírito Santo, tem vários rótulos. Tem aquele medo que o crente tem de blasfemar contra o Espírito Santo. Então ele fica se vigiando, ele anda com medo a vida inteira. Ele acha que a qualquer momento ele vai blasfemar contra o Espírito Santo. Tem outras perguntas que falam assim: eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, eu não sou ainda. Porque a pessoa faz referência aos exemplos que tem registrado na Bíblia. Não é falar, tinha um fogo na cabeça, o vento, a pessoa se comportava diferente, como símbolo ou como uma marca do batismo do Espírito Santo. Ou falar línguas dos anjos, línguas celestiais, como marca do Espírito Santo. E aí fica assim, quem não tem a marca, fala: puxa vida, fiquei de fora. Não foi dessa vez. Eu já participei na minha juventude, muitos cultos que eram denominados o culto do batismo do Espírito Santo. Quem já participou de cultos do batismo do Espírito Santo? Naquela expectativa, hoje vai ser derramado, e a gente vai para cá, e a gente sai de casa, jejua, não é? Olha, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que jejuar, eu já fui no monte, já foi no monte buscar o Espírito Santo? Passei um frio, um medo, espinhei meu pé, porque falaram que o Espírito Santo estava lá no monte. E a gente vai. A gente quer o Espírito Santo. Mas eu quero assim, pela graça de Deus, não falar do batismo. E você vai entender por conta disso. Mas eu quero falar sobre ter uma vida todos os dias, de segunda a segunda, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer isso para você? Porque olha, o Espírito Santo, ele não é um prêmio de um crente. Ele não é a cereja do bolo. O Espírito Santo não é um prêmio que você ganha por alguma coisa que você fez ou está fazendo para Deus ou na igreja. O Espírito Santo, ele é o que ele é: Deus, Consolador, advogado seu. A palavra de Deus fala que a palavra que mais se aproximou dele é Paráclito. Paráclito essa palavra concentra vários adjetivos e ações desse Deus. Consolador, ajudador, advogado, não é? Amigo, Deus forte, Paráclito. Então, a diferença de você ouvir o que eu vou falar e acontecer com você é a sua fé. Eu trouxe aqui imagens, uma estratégia de talvez destravar a sua mente e saber que você já tem algo que você está buscando. A gente só busca aquilo que a gente não tem. E talvez seja um engano que o próprio Satanás colocou na mente. Eu não tenho o Espírito Santo, eu não falo em línguas, eu não pratico, não ressuscitei nenhum morto, não curei nenhum leproso, ninguém me chama para o ministério, não sou pastor, não sou músico, tenho a voz de taquara rachada, então eu sou um zero, sou um Zé Ruela no reino de Deus. Não.
Se você crer e prestar bem atenção, eu não quero que você venha a todos os cultos, eu quero que você tenha vontade de estar aqui todos os cultos. No dia que você não tiver vontade, não venha, porque talvez você vai atrapalhar. Estar na igreja, Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas se não tem sede, você vai... Imagine se você não tem sede, eu falar, toma água aí, filho. Mas não quero, pastor. Mas é água, mas não quero. É bom tomar água, mas não quero. Jesus falou, pensou nisso, a mesma coisa. Como que eu vou dar alguma coisa para alguém que não queira? Então, se você quer, tenha vontade, tenha sede. Amém? Mas eu tenho que correr, porque hoje nós vamos fazer a palavra. Tem me pediram 5 minutos, eu dei 6 minutos para as crianças cantar um versículo, ainda vamos ter um casamento aqui. A coisa acontece. O amor está no ar. O amor está no ar. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. E o que vai acontecer aqui é da obra do Espírito Santo. Amém? Mas vou deixar isso para o final. Eu passei a lista, então, João 14, 26. Olha só, João 14, 26 diz o seguinte. João 14, 26, você pode abrir aí na sua Bíblia. Mas o conselheiro, aqui quando você lê conselheiro, é porque é nessa NVI. Mas pode ser paráclito, pode ser advogado, pode ser ajudador, pode ser Deus, pode ser o Pai. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Olha só, então, Ele vos ensinará todas as coisas, e não está dizendo todas as coisas da religião. Vocês lembram quando Moisés teve que construir uma arca? Vocês já ouviram isso na Bíblia? Está vendo? Está vendo? Mas vamos falar de Moisés. Teve que construir a arca. A arca não, é a arca. A arca da aliança. Pessoal, vocês ficam me confundir? Não é a arca de Noé, a arca da aliança. O que Deus teve que fazer? Você lembra da história? Você não lembra porque você não leu, ou você não está lendo a Bíblia. Colocaram lá uns 50 caras ali, homens, que sabiam dar uma martelada, sabiam usar o serrote. E a Bíblia diz que Deus pegou porções do seu espírito e derramou sobre a vida daqueles homens. E a partir daquele momento se tornaram peritos na madeira, peritos no desenho. Começaram a construir algo semelhante à imagem que ele viu no monte. Deus falou assim, tem que ser igual. Você quer construir? Eu não pedi nada. Deus falou assim, não pedi nada. Você que está pedindo. Então, já que você quer construir, tem que ser desse jeito. Ok? E aí Deus derramou o quê? Porções do Espírito. Mas não derramou o Espírito. Derramou talentos, capacidades humanas. Abriu a mente deles. Foi o que Jesus está falando aqui. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E vai lembrar vocês do que eu estou falando, do que estou ensinando. O Espírito Santo não vai te ajudar na prova da faculdade. Tem gente que fala assim, não, eu li aqui e o Espírito Santo vai me ajudar na prova da faculdade.
Não, o compromisso de Deus aqui é lembrar o que Jesus disse. A faculdade é com você. Lembrar das suas contas é com você. Lembrar dos seus deveres é com você. Porque Jesus disse, Ele vai lembrar o que eu estou falando para vocês. Esse é o ministério do Espírito Santo. Mas Ele vai ensinar você a ser um bom pai. Ele vai ensinar você a ser uma boa mãe. Ele vai ensinar você a ser um bom filho. Ele vai ensinar você a ser um bom aluno. Ele vai ensinar. Mas Ele não vai ser a sua cola. Ele não vai ser a sua cola, a sua muleta. Mas vamos lá. O Espírito Santo não é um prêmio que você ganha. Viu, irmão? Você que ora 6 horas por dia para ter o Espírito Santo. Pode ser que você não tenha. Porque Ele não vai dar como prêmio. Porque o Espírito Santo não é um prêmio. O Espírito Santo é uma promessa, é o cumprimento de uma promessa feita por Deus. Então, o Espírito Santo não é um prêmio ou presente, por nós crermos em Jesus. Ele é a única maneira de ser possível ser um discípulo de Cristo. Porque não dá. Como tem um cântico aí, sem Jesus não dá. Ser um discípulo de Jesus, não dá. Só com o livro, não dá. Tem que ter o Espírito Santo. Então você tem que colocar, se você tem barba, sua barba de molho. O Espírito Santo é a única condição de você ser um discípulo. Ou você quer ser um discípulo, ou você quer ser um crente comum, um frequentador de um templo. Mas o Espírito Santo, ele é a única maneira de ser possível de ser um discípulo de Cristo. Para perdoar, para servir, para dar alta face, para continuar caminhando mesmo contra as aparências, permanecer firme. O Espírito Santo, ele não é, aí eu vou ter que usar isso aqui, que nem eu estou entendendo a minha letra aqui. O Espírito Santo não é uma conquista pessoal de alguém. Eu já vi cultos onde se pagava fortunas para receber uma pessoa que se dizia o cara. Ele olhava, o fogo saía. Ele estendia a mão, ele jogava o paletó, jogava o chapéu, jogava o lenço, tocava na pessoa. Você acredita mesmo que o sol existe para esquentar o seu forno, que vai fazer o bolo? Você acha que o sol existe para fazer você se sentir bem? Você acredita que o Espírito Santo, eu falei o sol porque, né? Entre um fósforo e o sol, tem uma grande diferença, não tem não? Entre o Espírito Santo e o que você quer fazer com ele, você quer comercializar ele, você quer se aparecer com ele, o Espírito Santo não é uma conquista pessoal de qualquer pessoa. Ele não é. Ele não se presta para isso. O Espírito Santo é um direito de todos os que creem em Jesus Cristo. É aqui que eu quero parar um pouquinho. O Espírito Santo é um direito seu. Você crê nisso? Vou facilitar a sua vida. Se alguém está querendo que você faça grandes coisas, grandes sacrifícios, para que o Espírito Santo derrame uma gotinha em você, o Espírito Santo é um direito daquele que crê em Jesus. O eunuco, o etíope, falou assim para ser batizado: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então não importa se ele era etíope, se ele era judeu, russo, se ele era japonês,
desceram as águas e ele foi batizado. Porque ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz recebeu o céu, o paraíso, o lugar mais feliz de todas as existências. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque somente ele disse isso: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquelas palavras, aquele ladrão estava falando assim: eu creio em você. Eu estou aqui pelos meus crimes, mas você é inocente. Talvez você esteja batalhando para entrar no céu. Você está passando fome para entrar no céu, mas não crê que Jesus Cristo já fez para você. Então o Espírito Santo não é uma conquista pessoal, não é fruto de esforço, orações especiais. Vamos aqui ao culto agora, o culto do batismo do Espírito Santo. Ele não pode ser controlado. Hoje é o seu dia, venha. Amanhã é dia de Jesus, amanhã é dia do Pai. Hoje vamos fazer curas, então o Espírito Santo fica quieto aí. Não, o Espírito Santo ele não é fruto de esforço. Eu lembro que eu era adolescente, né, jovem já. Hoje adolescente vai até os 22 anos, né? 25. Tem homens que já são adolescentes já há mais de 30. Mas na minha época, adolescência ia até os 17 ali, estourando 18. Então eu era adolescente com 18 anos. E eu queria o Espírito Santo. Aí o pastor falou: é hoje, então vai ser agora. E eu fiquei ali no culto, orando, e aí me falaram que você tem que sentir um calor. Você tinha que sentir um calor. E ficamos tanto tempo ali, porque a igreja, o templo tinha aquelas vidraças, que o sol começou a entrar e bateu nas minhas costas. O que eu pensei? É agora, estou sendo batizado. Mas não era. Quando eu olhei assim, aquele solzão assim, né, nas minhas costas, eu falei: puxa vida, quase que aconteceu. Mas eu passei por isso. Eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo que o Espírito Santo já é meu. E não é por nada do que eu faço, do que eu fiz ou do que eu vou fazer. Você está entendendo, meu irmão? O Espírito Santo não é fruto de estratégias, orações ou algo parecido. É o cumprimento da palavra de Jesus, que está lá e já lemos, né? João 14, 26. O Espírito Santo na vida de um crente não é para poderes especiais ou prodígios. O Espírito Santo não é para fazer cura divina. O Espírito Santo não é para fazer milagre. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo quer completar você. O Espírito Santo quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo quer ser aquele apoio para você. O Espírito Santo quer ser aquele plus quando você chega no seu limite. Pedro falou assim: quando você estiver diante das autoridades para responder alguma coisa, não tenha medo, porque na mesma hora o Espírito Santo vai falar no lugar de vocês. A fé que eu quero transmitir para você é que você já tem. E eu tenho que correr aqui, eu vou continuar domingo que vem, mas tem algo que eu quero mostrar para você. Ele pode ser entristecido. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
ele pode ser extinto, ele pode ser apagado. Está lá em Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo. Mas o básico, como que eu posso ter o Espírito Santo, se ele já é meu? Pergunta aí para o seu irmão, como é que você pode ter o Espírito Santo se ele já é seu? Como é que é esse negócio? Olha, o básico do básico, de todos os básicos, é Efésios 5:18 a 21. É o último texto que eu vou ler com você, e depois eu vou mostrar para você aquilo que eu creio que o Espírito Santo colocou na minha mente para transmitir para você. Efésios 5:18. Pode colocar o 17, por favor? Presta atenção. É aqui que começa. Porque sobre o Espírito Santo não é só o 18 e nem o 19. É do 17 ao 21. Paulo está escrevendo aqui à igreja. Paulo não está escrevendo aos indoutos, às pessoas do mundo. Ele está escrevendo para a igreja. Então ele fala assim, portanto, então ele já tinha falado um monte de coisa atrás. Ele tinha falado que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não menta mais. Ele já tinha falado um monte de coisa. Então ele, portanto, está dizendo o seguinte, ele está fazendo referência aos 4 últimos capítulos. Então ele fala, portanto, a partir de agora, então, não sejam insensatos, não sejam negligentes, não sejam bobões, insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O vinho não leva à libertinagem, é a embriaguez que leva à libertinagem. Você entendeu isso? Não é o vinho, eu não tomo vinho porque eu sou santo. Então eu sou pecador, porque eu gosto de uma tacinha de vinho. Mas não vou tomar 1 litro. Entendeu? É o litro que é o problema. É o caneco. Não se embriaguem com vinho, que leva o quê? A uma vida solta, libertinagem, fala o que pensa, tal. Mas, presta atenção, deixem-se. Você tem que permitir se encher pelo Espírito. Como é que eu faço isso? Como é que começa isso? Falando. O Espírito Santo começa na fala. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Segura aí, Ageu. Segura aí. Olha só, começa com a fala. É assim, eu aprendi assim. Você chega na igreja, você já tem o Espírito Santo. Chegou na igreja, creu em Jesus, já tem. Aí, mas você falava 100 palavrões por dia. Não vou repetir aqui para estar gravado, né? O pastor falando palavrão. Mas você falava 100. Aí você ouve a palavra e tal. E quem fala 100 palavrões, está viciado em falar palavrão, né? Cada 10 palavras, 11 é palavrão. Ou outra coisa. Aí você começa a aprender sobre Deus e tal. Num outro dia, você já não fala 100. Mas você não vai deixar de falar 100. Você não é robô. Você fala 90. É um ganho ou não é? É o processo. Opa, vitória. Tem que cantar. Hoje eu falava 100, estou falando 90. Numa outra semana, é 80. O que vai acontecer com você? Deixem-se encher do
A Bíblia fala assim, a vida funciona assim, tira o velho para poder entrar o novo. A filosofia de Deus é essa. Gosta, né? Na nossa época não tinha nem telefone fixo, quanto mais celular. A gente fazia coisa errada com revista pornográfica. Então todo mundo compartilhava as revistas. E como a revista era cara, arrancava a página e lá na escola, cada um ia completando o livrinho, né? Das mulheres peladas. Que o problema antigamente dos jovens era a mulher pelada. Aí quando você entra na igreja, você fala, puxa, isso não serve para mim. Meus olhos, a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então você já não aceitava mais aquele pedaço de revista. Mas hoje a Bíblia não está no celular, mas a Playboy também está no celular. Sim ou não? Eu estou falando com pessoas fora do planeta. Aqui tem a Bíblia, tem bons livros, mas também tem pornografia, tem pedofilia, tem de tudo que você quiser. E a palavra fala, não se embriague, não beba esse vinho. Ao invés disso, começa a beber outra coisa. E você vai descobrir que o Espírito Santo esteve sempre aí. Só que você estava insensível. Então, o verso 20, olha só o que o verso 20 fala. Dando graças. Quando eu aprendi esse texto, todo mundo lá no meu setor recebia o lerite. Sabe o que é o lerite? O contra-cheque, lá que você ganha o salário? É o lerite. Já reclamava, porque achava que o salário era pouco. Talvez você esteja na igreja fazendo a mesma coisa. A pessoa falava assim, essa merreca aqui, recebi essa merreca, não vai dar para nada. Então, eu recebia o meu contra-cheque, o meu lerite, e eu aprendi isso aqui, dando graças constantemente a Deus. Então, na frente de todo mundo, eu pegava o meu lerite de um salário mínimo, R$768, ou 768 mil cruzeiros, eu levantava e falava, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Por que eu fazia isso? Porque estava aqui, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. O ônibus passava lá para pegar o José Hilton para ir trabalhar. Obrigado, Senhor, que eu não preciso ir a pé. É tão longe. Mas só dava para chegar até a Praça da Sé. E o restante até a Praça Roosevelt tinha que ser a pé. E eu dava graça, Senhor, obrigado, porque eu não estou descalço. Obrigado, Senhor. Continuando, o 20. Dando graças, né? Sujeitem-se uns aos outros. Essa palavra parece um crime hoje, né? Se sujeitar a alguém. Você percebe que ter o Espírito Santo não tem nada a ver com reunião especial? Subir no monte? Ganhar um prêmio? Está relacionado a você. Porque quando você participa dessa forma, você está dizendo assim, eu vou lá buscar o Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo está aqui de azul, né? Não saiu fumaça, nada, mas está aqui azul. E aí você vai numa oração especial. Você vai na oração especial para buscar o Espírito Santo. Aí, 3 irmãozinhos saem da igreja. Ai, fui batizado, glória a Deus. O que aconteceu com você? Ah, eu falei em línguas, né? O outro, eu estou tendo visão agora, né? E tem aquele crente que ele acha que o Espírito Santo é só dele.
Então ele é mais ou menos assim. Ele recebeu lá, né, eu acredito, e acontece, é isso mesmo. Só que o pós-batismo, ele faz isso, né? Ele é batizado, ele recebe o dom, ele recebe a vida de Deus, só que ele pega uma tampa. Fica só para ele. O Espírito Santo é só dele. E aí ele anda, né? Aí agora todo o ministério tem que aceitar ele. A música tem que aceitar ele, o cooperador tem que aceitar ele. Agora ele pode ser pastor, porque ele tem o quê? Ele acha que ele tem o quê? Mais do que os outros. Está todo mundo no mínimo, mas o cara está no máximo. E aí ele se torna o quê? Aquele que as igrejas pagam para ir no culto, né? Pagam fortunas para ouvir aquela voz de seda. Entra pela porta dos fundos, não dá a mão para ninguém. Mas ele é cheio do Espírito Santo. Agora vamos voltar aqui a Efésios 4, 5:19. Pode, por favor, volte lá. Não vos embriagueis com vinho. Volta mais um. Isso. Agora vem o que eu queria mesmo ensinar você. Deixem-se encher pelo... Presta atenção. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, lendo a palavra todos os dias, congregando com os irmãos, indo na célula, visitando, participando dos movimentos da igreja. Participando da alegria do Silvio e da Dilma, do Rafa e da Amanda. Recebendo irmãos preciosos que não são da comunidade, mas são irmãos em Cristo. Atendendo ao débil na fé, tendo paciência com ele. Abandonando os velhos hábitos. O que vai acontecer? Você veja que eu não fiz o mesmo ato que antes. Porém, o que é isso aqui? É o que se traduz, Efésios 5. Deixem-se encher do... Deixa eu tirar o Parkinson daqui. Está pingando aqui? Porque é uma coisa contínua. Você não consegue sequestrar o Espírito Santo. Todo dia. Toda hora. Eu leio um versículo hoje, leio um versículo amanhã. Só que vai esvaziar uma hora, não é não? E quando esvaziar, eu tenho que fazer o quê? É aquela música, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que é meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Vamos aplaudir a Jesus. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Chegue em casa e leia de trás para frente, de frente para trás, Efésios 5, de 17 a 21. E adapte-se conforme a sua vida. A vida solteira, a vida de casado, a vida de pai, a vida de mãe, a vida de desempregado, a vida de pessoas que estão empregadas, a vida de viúva, a vida de avô, a sua vida, em Efésios 5, de 17 a 21. E você vai descobrir que Ele estava aí sempre, Ele já estava aí. Deixem-se encher do Espírito Santo. Não seja alguém que acha, só porque você fala língua estranha, mas é um mentiroso, rouba, não paga os outros, acha que tem o Espírito Santo, mas não paga as contas. Como é que o papai vai dar doce depois? Mas não comprou nenhuma bala para o menino. Mas vai dar um dia desse, né? O doce para a criança que comeu tudo, né? Crente mentiroso. E acha que crente que não cumpre os seus contratos, não cumpre os seus compromissos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que o Espírito Santo tem mais a ver com a vida cotidiana do que com o culto aqui. Aqui falar em língua estranha, é fácil. Aqui você não está vendo Fantástico, aqui você não está assistindo o Corinthians perder, o Palmeiras perder também, o São Paulo perder, todo mundo perde um dia. Aqui você não está vendo o seu salário que é pequenininho, não deu. Você está fazendo a conta, vai faltar um pouco. Aqui no culto, está todo mundo belo e formoso, que nem o Silvio e a Dilma que vão se casar. Cheiroso. O Espírito Santo tem a ver com a sua vida cotidiana. Quando você alimenta a sua família, quando você cuida dos seus filhos, levanta-se, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um prêmio, que alguns, quem é que ganha prêmio? Só quem chega primeiro, é isso? Não? A filosofia do prêmio não é esse? Quem chega primeiro leva a taça. Não, o Espírito Santo não é um prêmio. O Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. É para o pastor que está pregando, mas é para você que está na porta lá. E entre eu e você não tem diferença nenhuma. Essa menina aqui, essa criança aqui, qual? Benjamin. E seu pai dele? Qual é o seu nome? Robério. Você sabe qual é a diferença do Benjamin com você? Duas. Tempo e alimentação. Essa é a diferença. Do pequeno para o maior. Só tempo e alimentação. Você alimenta o Benjamin, cuida dele, que daqui a pouco ele vai estar igualzinho você. Na mesma altura, usando a mesma barba, cortando o mesmo cabelo, igualzinho. Sabe qual a diferença entre nós? Tempo. Tem aqueles que chegaram antes, tem aqueles que não chegaram ainda. E nutrição da palavra. Não é tempo e alimentação? Tem gente que já leu a Bíblia uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Tem gente que começou agora, começou hoje com o pastor. Você já tem o Espírito Santo. Desenvolva ele. Deixe-se encher. A hora que você se sentir vazio, volte de novo nele. Ele está em todo lugar. Está lá na sua casa. Está no seu travesseiro. Quando você está lá com insônia, eu pratico isso.
Às vezes eu chego em casa, eu trago os problemas para casa. Já levou problema para casa? Hein? Hoje eu já levo menos, mas eu sempre levei problemas para minha casa. Aqui, ó. Aí você fica lá, né? A esposa pergunta, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Cara fechada. Tá tudo bem. Aí eu vou com o problema para o travesseiro. Aí eu aprendi. Falei, quer saber uma coisa? Vou devolver esse problema lá para a empresa. Eu dobro os joelhos, leio um pedaço da Bíblia, oro, levanto minhas mãos, canto um cântico, ponho a cabeça no travesseiro, durmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e no mais Ele fará. Amém? Que seja assim, em nome de Jesus. Você que quer o Espírito Santo, achava que ainda você não tinha o Espírito Santo. Você que quer crescer no Espírito Santo, é todos nós. Fique em pé comigo. É mais ou menos assim, irmãos. Semana passada, eu tive uma discussão na empresa, aquelas bravas mesmo. Eu só não falei o sem palavrão, não falei nenhum palavrão. Mas assim, fiquei muito chateado, saí nervoso. E aí um colaborador da empresa estava comigo, porque a gente ia ver uma outra situação, e ele ali, quieto, porque ele viu a minha voz meio alterada. E eu estava dirigindo e indo lá, e eu quieto, ele quieto. Aí toca o telefone, eu não vivo a voz. Tinha acabado de sair de uma discussão, que é natural para todos nós, faz parte. Tocou o telefone, uma pessoa da igreja, já com a voz embargada. O senhor pode me ouvir? Posso. Aí começou a chorar. Eu dirigindo, o colaborador ali ficou mais mudo ainda. E falou, nossa, o pastor agora vai descomungar essa pessoa, né? Que já saiu nervoso da empresa. E aí eu ouvi a pessoa. Eu disse, vamos orar agora. Aí ele olhou para mim assim. Tinha acabado de gritar lá. Quando eu falei com aquela voz de seda, né? Vamos orar agora. Eu dirigindo. Põe a mão sobre o seu coração, meu irmão. Jesus Cristo está com você. Isso não será o seu fim. Isso é uma luta que você está passando. E oramos juntos. Até meu colaborador tirou o chapéu e orou junto. Aquela pessoa ficou confortada, abençoada. Eu não falei para ela assim, vamos lá na igreja. Põe o véu. Vamos ajoelhar. Eu creio numa vida cheia do Espírito Santo assim. Eu não estava vazio com o Espírito Santo quando eu tive a discussão. Eu estava cheio. E quando eu estava orando com aquela pessoa, eu estava cheio do Espírito Santo. Porque eu creio no que Jesus disse. É dinâmico a vida. A gente pode viver dinamicamente a vida externa. A vida aqui, cheio do Espírito Santo. E a pergunta que não quer calar que ele fez, né? Como que o senhor consegue sair da lua para o sol? Você acabou de ter um problema na empresa e agora aqui o senhor está orando. Eu falei, não tem explicação, meu querido. Mas é a vida que Deus deu para mim. No tanque, lavando a sua roupa. No escritório, escrevendo um contrato. Na sala de aula, dando aula. Desenvolvendo programas. Tocando aqui, lá fora, consertando o carro batido. Vendendo o carro. Sendo diretor de escola e sendo baixista da igreja, só é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Você já é
Fala, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, e Ele vai fluir em toda a minha vida, em tudo o que eu faço, porque Jesus me deu, e o que Jesus me dá, ninguém pode tomar. Eu creio que eu posso viver cheio do Espírito Santo, hoje e até a volta de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória! Aleluia! Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Agora acho que as crianças, né?